Olá, graça e paz, eu sou o pastor Evandro Soares e esta é a EBD Online da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Manaus. Que bom ter você mais uma vez conosco nesta aula de escola dominical, onde nós estamos estudando sobre o tema pesca. É um acróstico que nos lembra a missão integral da igreja. Cada letra desse acróstico lembra um aspecto da missão da igreja. P de proclamação, E de edificação, S de serviço, C de comunhão e A de adoração. Hoje nós vamos então para a última aula desta série. Nós vamos estudar então a lição número 5 sobre o tema adoração. Já vimos então as outras aulas sobre a missão da igreja, que é a proclamação, que é a edificação, que é o serviço, que é a comunhão, e hoje então nós vamos terminar esta série com o tema adoração. Amém. Queridos, primeiro nós queremos então buscar no grego, onde foi escrito o Novo Testamento, a origem, digamos assim, da palavra adoração. Essa palavra adoração ela não aparece no Novo Testamento, mas aparece a palavra adorar. O verbo adorar aparece 150 vezes no Novo Testamento. E vem da expressão em grego proskineo, que significa prostrar, reverenciar, honrar e adorar. Adorar a Deus é atribuir-lhe o valor que lhe é devido, que envolve ou não o ato de prostrar-se. Por isso a expressão proskineo lembra a ideia de prostrar-se. Mas a adoração é muito mais do que prostrar-se. É reverenciar, honrar, dar a Deus o que lhe é devido, a honra, a glória que lhe é devido. Daí então que nós entendemos que esse também é um aspecto fundamental da igreja cristã. É uma missão que Deus também confiou à sua igreja. Ser uma comunidade de adoração. Ser uma comunidade de gente que adora. Adora a Deus. Adora a Cristo. Adora a Trindade santa e gloriosa. Daí então que a igreja, por definição, é uma comunidade de adoradores. A igreja é uma comunidade feita por Deus de gente que adora, que reconhece o poder, a graça, a glória de Deus e por isso se prostra ou não, mas o adora, o reverencia. Um dos muitos textos que nós podemos citar está no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. É uma palavra do próprio Senhor Jesus, quando, discorrendo sobre a adoração para a mulher samaritana, ele declarou: Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem, está aí grifado, em espírito e em verdade. Então o Senhor Jesus deixou claro nessa palavra, e aí também nos versículos anteriores e posteriores também há uma palavra nesse sentido, de que Deus é espírito e há pessoas que o adoram. Mas que importa é que os verdadeiros adoradores, de que os adoradores que são aqueles chamados por Deus para formar a igreja cristã, têm a missão de adorá-lo em espírito e em verdade. Temos a missão de adorar a Deus. Fomos chamados por Deus, fomos transformados por Deus, fomos convocados por Deus para ser uma igreja que adora, para ser um povo que adora. Então nós vamos conversar sobre isso a partir da questão de quais os princípios da adoração. Sim, porque a igreja cristã tem como missão a adoração verdadeira ao único Deus, mas essa adoração, ela só deve ser feita segundo as Escrituras. Esse é um princípio reformado.
A confissão de Westminster declarava isso, né? E todos os grandes reformadores também enfatizaram isso, que é importante, que é fundamental, que é essencial compreender que a missão de adoração da igreja, ela só se faz a partir das Escrituras, ou segundo as Escrituras, ou de acordo com as Escrituras. Isso significa que nós não podemos adorar de qualquer jeito, de que Deus não recebe qualquer tipo de adoração. Ele recebe a adoração segundo as Escrituras, ou seja, segundo a sua vontade, segundo ele revelou na palavra de Deus. Então há princípios de adoração revelados nas Escrituras que nós queremos pensar, refletir sobre eles, né? Então, primeiro princípio, aquela palavra do Senhor Jesus, a mulher samaritana, Jesus revela então um princípio de adoração que é fundamental para agradar a Deus, para ser uma adoração segundo a vontade de Deus, segundo as Escrituras. É em espírito e em verdade. Jesus disse: importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. E o que significa então em espírito? Significa que cada ser humano deve adorar a Deus no espírito, que é, né, esta parte interior que habita cada ser humano. Isso significa dizer que a adoração, ela é espiritual. Nós podemos e devemos, né, usar os recursos da matéria, do corpo, mas a adoração é sobretudo interior. É uma expressão da interioridade, é uma expressão da espiritualidade. Por isso, né, Jesus está dizendo que importa que os verdadeiros adoradores adorem em espírito, ou no espírito, né? É uma adoração que se dá na interioridade humana. De nada vale exteriorizar uma adoração se o nosso espírito, se a nossa interioridade, se o nosso interior não está adorando. Nós podemos até levantar mãos e exteriorizar toda uma coreografia de adoração, mas se não houver uma adoração no espírito ou em espírito, aquela adoração não é verdadeira e Deus não a recebe. Em espírito e em verdade. Significa dizer que é uma adoração genuína, verdadeira, transparente, sincera, né? A verdade aí é a ideia da sinceridade, né? Isso porque há muitas pessoas que podem adorar a Deus mecanicamente, que podem adorar a Deus obrigados por uma imposição, né, da tradição, por uma imposição dos governos. Era o caso lá de Nabucodonosor, né, quando instituiu aquela estátua e ordenou que todos se prostrassem adorando. Só que a adoração ao Deus verdadeiro, ela não se dá de maneira involuntária, ela se dá de maneira sincera. Ela é agradável a Deus, e este é um princípio da adoração, quando ela se dá em verdade, quando ela se dá de maneira sincera. Esse é o princípio, então, da adoração que Jesus nos ensina em João 4:23. O outro princípio, 1 Coríntios 10:31. Também uma famosa passagem, quando o apóstolo Paulo diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. A adoração visa a glória de Deus. Este é um princípio também da adoração. Paulo aqui está dizendo: vocês comam, vocês bebem, fazei tudo para a glória de Deus. A adoração genuína, a adoração segundo as Escrituras, deve ter como objetivo, deve visar a glória de Deus. Deus deve ser glorificado pela vida, pelos atos, pelas atitudes do adorador. Deus deve ser glorificado pelas ações e atitudes da igreja, da comunidade de adoradores. Isso não se dá somente no culto, mas em toda a vida do adorador e da igreja cristã.
Todos os atos da igreja devem ser atos também de adoração. Por isso esse texto diz: quer comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo visando a glória de Deus. A adoração visa a glória do Eterno. E o terceiro princípio também de adoração, Salmo 115 é um dos salmos que revelam esse princípio. Salmo 115, versículo de número 1, é aquela famosa passagem que diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dar glória. O salmista estava consciente de que o ser humano tem uma tendência à idolatria e há uma egolatria de dar glória, de dar honra, de até adoração a si mesmo. E aí o salmista, nesse salmo, expressa muito bem esse princípio da adoração teocêntrica, que tudo gira em torno de Deus. É uma adoração que contempla a Deus, que centraliza, que focaliza em Deus. É uma adoração teocêntrica. Por isso o salmista diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dar glória. Hoje em dia nós sabemos quanto de adoração antropocêntrica tem acontecido, tem se multiplicado, tem se manifestado no meio do povo que se diz cristão. Adoração que fala de que Deus vai fazer isso por mim, né? De que Deus vai fazer aquilo por mim, de que Deus faz isso, faz aquilo outro, tudo direcionado à minha pessoa, né? Então, são exaltações, são a adoração que não se focaliza em Deus, não se centra em Deus, mas muitas vezes no homem, né? Então são cânticos que dizem, né, que nós somos o ouro precioso de Ofir, que nós somos uma joia preciosa, que nós somos isso, que nós somos aquilo outro, a menina dos olhos de Deus, que Deus vai fazer isso por mim, que Deus vai abrir aquilo outro por mim. Então a gente deve ter muito cuidado com esse tipo de adoração, porque o foco deve ser Deus. A adoração, ela se volta para Deus, e não para o homem, e não para o ego, e não para o antropos, né, que é o homem, mas sim ela é teocêntrica. Ela se volta para Deus, para o Eterno, e tão somente para Ele. Esse então é um princípio importante da adoração, a adoração teocêntrica. E aí tem uma frase de uma mística muçulmana, né, do século IX, a Rábia de Bassorá, famosa. Ela tem uma frase que ela expressa muito bem, né, muito embora muçulmana, ela expressa muito bem essa visão de que a motivação da adoração deve ser Deus, deve ser espírito em verdade, né, e deve ser visando a glória de Deus. Então ela diz assim, ó, olha que frase tremenda: se eu te adorar por medo do inferno, queima-me no inferno. Se eu te adorar por causa do paraíso, exclua-me do paraíso. Mas se eu te adorar, Deus, pelo que tu és, não esconda de mim a tua face. Essa é a adoração verdadeira, que adora a Deus não por causa do medo do inferno, não para ser incluído no paraíso, mas pela face de Deus, pela glória de Deus, em espírito, em verdade, motivada pela glória de Deus e centrada no Eterno. É isso aí. Mas então nós vamos para uma segunda questão, também fundamental, no que diz respeito à missão da igreja, que é a adoração, que são as características da adoração. Nós já vimos 3 princípios da adoração segundo as Escrituras. Agora nós queremos ver quais são as características da adoração. A adoração do Senhor deve ser marcada por algumas características manifestas, tanto na vida do adorador como na comunidade cristã, na igreja. Essas características são progressivas e elas resultam, né, no desenvolvimento, na maturidade da vida cristã. Então, cada cristão
cada igreja cristã deve então buscar ser marcada por essas características que vão dando maturidade, desenvolvimento, progresso à vida cristã. Então vamos ver que características são essas? Primeiro, santidade. Estamos lembrados daquela passagem quando Deus disse a Moisés, lá no Êxodo, capítulo 3, versículo 5, no episódio da sarça ardente, né? Quando Deus diz então a Moisés, a referência é Êxodo 3,5, diz assim: Deus continuou, não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. Deus então conscientizou Moisés que ele estava diante do Eterno, de uma manifestação do Eterno, uma epifania, né? Através ali da sarça ardente. E para isso era necessário uma total reverência e consciência de santidade, de que ali estava alguém distinto, de que ali estava o sagrado, de que ali estava o eterno. Então era necessário santidade. Era necessário consciência de que ali estava o santo dos santos, numa epifania, numa manifestação gloriosa da sua presença, né? Através do fogo que ardia na sarça ardente, mas ao mesmo tempo não a consumia. Então por isso Deus disse, ó, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é santo. Pela manifestação do Eterno, pela manifestação dessa santidade de Deus. Então, diante da santidade de Deus, uma das características da adoração é a santidade. É a consciência de que nós estamos diante do santo e que nós precisamos também manifestar essa separação, essa santidade. Uma outra questão é a verdade. Mateus, capítulo 15, versículo de número 8. Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 8. Também uma passagem muito conhecida. Diz assim: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. 15, versículo 8 e o versículo 9 eu li também. Então, a verdade deve ser também uma marca, uma característica da verdadeira adoração. Isso significa dizer que, essa passagem aqui, Jesus está constatando uma realidade, citando lá o livro de Isaías, dizendo que o povo judeu estava adorando com os lábios, mas era uma adoração vã porque o coração estava longe de Deus. Então, a adoração verdadeira tem como marca a verdade. É uma expressão, né, de que verdadeiramente nós estamos ali adorando, nós estamos conscientes de que Ele, Deus, é digno de todo louvor, de toda adoração, de toda prostração, né, diante dEle, e que nós, conscientes disso, nós então adoramos, nós então glorificamos, nós então vivemos vidas que manifestem essa adoração, esse reconhecimento de que toda honra e toda glória deve ser dada a Deus. Beleza. Beleza do Salmo de número 96, versículo de número 9. Salmo 96, versículo de número 9, diz assim: Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Que coisa maravilhosa. Tremei diante dele todas as terras. Adorai a Deus na beleza da sua santidade. Isso me faz lembrar uma frase famosa de C.S. Lewis, que dizia assim: adorar é se encantar com a beleza do Eterno, com a beleza de Deus. Realmente, a beleza de Deus. Deus é bom, Deus é amável, Deus é maravilhoso, Deus é eterno, Deus é todo-poderoso. E aí então há toda uma beleza em Deus, na santidade de Deus também, como diz esse texto. Então quando a gente adora, a gente está se encantando com essa beleza do eterno, que é distinto, que é santo, que é separado, que é amor, que é graça, que é misericórdia. Então,
adorar, a igreja adora esse Deus com a beleza da sua presença, da sua santidade, do seu ser. Então, a beleza há de ser também uma característica da adoração. Isso também deve impulsionar a igreja a usar tudo que é belo, né, para nos lembrar a grandeza, a beleza, né, do eterno, que é Deus. E uma outra característica também da adoração há de ser o amor. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo de número 8, né? É o texto que diz assim: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Portanto, quando nós adoramos, nós estamos reconhecendo esse atributo maior de Deus, que é o amor. Deus é amor. Já notaram como os muçulmanos têm um lema quando eles atacam, aqueles chamados ataques terroristas, né? Eles sempre dizem: Alá é grande. Qualquer ataque terrorista que ocorre no mundo, os muçulmanos deixam a marca ou gritam, né? Alá é grande. Nós cristãos também poderíamos ter um lema. Mas o lema cristão não é que Deus é grande, porque Deus é grande. Deus é todo-poderoso, Deus é santo. Mas o lema cristão poderia ser: Deus, o nosso Deus, o Deus bíblico, o Deus revelado nas Escrituras, o Deus de Jesus Cristo é amor. Deus é amor. Que coisa maravilhosa! Deus nos ama com amor eterno e com benignidade Ele nos atraiu para si. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que coisa maravilhosa é adorar esse Deus do amor, esse Deus que nos ama. Então, a adoração tem como marca o amor. Você manifesta amor a Deus, porque Deus é amor. Você responde em amor a Deus, encantado, fascinado, cativo por esse amor. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós fomos cativados por esse grande amor, o amor do Pai, o amor de Deus. Mas vamos para a quinta característica da adoração, que é a vontade. Mateus 26, Evangelho de Mateus, capítulo 26, é a oração de Jesus no Getsêmani, Mateus 26, 42. Diz assim: tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando nós adoramos, nós estamos nos submetendo à vontade do Eterno. Essa oração de Jesus, né, quando ele diz: faça-se a tua vontade, é uma consagração de Jesus à vontade de Deus, que era a sua ida à cruz. E quando então nós adoramos, também nós estamos nos submetendo à vontade do Eterno. Quando nós adoramos, nós estamos reconhecendo que Ele é Deus, que Ele é eterno, que Ele é belo, que Ele é santo, que Ele é amor, que Ele é paz, que Ele é misericórdia, mas estamos também consagrando a nossa vontade à vontade dEle. Sim, porque se Ele é Deus e Ele expressou a sua vontade, nós então nos submetemos à sua vontade. Quando adoramos, nós estamos também fazendo a vontade de Deus e nos submetendo a tudo aquilo que Ele deseja cumprir em nossa vida. Então, essa é também uma marca, uma característica da verdadeira adoração. E aí tem uma frase que sintetiza muito bem isso, do famoso bispo anglicano, século XVIII, chamado William Temple. Diz assim: adorar é despertar a consciência pela santidade de Deus, alimentar a mente com a verdade do Senhor, purificar a imaginação pela beleza do Criador, abrir o coração para o amor do Pai e devotar a vontade aos propósitos divinos. Então essa é a verdadeira adoração.
que William Temple expressou muito bem com essa frase, porque realmente é isso aí, né? Adorar é despertar a consciência pela santidade de Deus, alimentar a mente com a verdade do Senhor, purificar a imaginação pela beleza do Criador, abrir o coração para o amor do Pai e devotar vontade aos propósitos de Deus. Então vamos agora para a terceira questão envolvendo o tema, a missão que é da igreja, da adoração, que são os empecilhos da adoração. Sim, nós devemos estar conscientes de que há muitas barreiras, há muitos empecilhos que se colocam na vida do adorador e da comunidade cristã. Nós devemos estar atentos a isso, porque a tarefa, a missão de adorar, muitas vezes é atrapalhada, colocado barreiras para que a adoração verdadeira não aconteça. Então nós devemos estar conscientes disso, porque desde a queda do Éden, nós temos uma tendência à idolatria. Calvino, famoso reformador, já dizia que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Então, na missão da adoração, nós podemos nos devotar a ídolos e não a Deus. Nós podemos encontrar barreiras e empecilhos que nos impeçam de verdadeiramente devotar-nos a Deus, adorarmos a Deus. Então devemos estar conscientes disso. E há muitos empecilhos que muitas vezes se interpõem entre o adorador e a Deus. Portanto, a igreja deve discernir esses empecilhos que surgem nessa missão confiada ao povo de Deus. 3 empecilhos nós então queremos pensar sobre eles. Primeiro, o templocentrismo. O templo é um lugar por excelência de adoração, né? As igrejas, as 4 paredes de um templo é um lugar que nós devotamos para adoração. Mas nós não podemos pensar em limitar a adoração ao templo. Os judeus tinham essa concepção, os samaritanos tinham a concepção de que deveriam adorar a Deus ali, no poço de Jacó. E aí Jesus, no Evangelho de João, capítulo de número 4, na conversa com a mulher samaritana, esclarece acerca dessa questão. Ele diz assim, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 21 em diante. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque estes são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então Jesus deixou claro aqui para a mulher samaritana que a adoração não era limitada ao templo, e o templo ia até ser destruído, como foi no ano 70 depois de Cristo. O general Tito invadiu Jerusalém e destruiu o templo construído por Herodes, reconstruído por Herodes, o templo de Salomão. E a igreja cristã não deve limitar a adoração ao templo. A adoração não pode estar limitada ao templo, ao culto. Nós podemos e devemos adorar em todo o tempo, em todo lugar, com toda a vida. Essa é uma questão. Então, um dos empecilhos da adoração, que não deveria ser, mas infelizmente é que o templo, ao invés de favorecer a adoração, e ele favorece em alguns aspectos, mas, por outro lado, ele pode também criar uma concepção, e criou, de fato, na mente de muitos cristãos, de que a adoração é somente no templo. Tem até um dito que era escrito em alguns templos cristãos, entre para adorar e saia para servir. Mas você não só entra para adorar, você lá fora também adora, você pode também adorar lá fora. Você adora em todo o tempo, você adora em todo lugar. Então o templo é um lugar por excelência de adoração? É sim, mas nós não podemos limitar a adoração ao templo. A adoração é por toda a vida. Um outro empecilho
para a adoração é o chamado tradicionalismo. Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 13, é o texto que diz assim, Marcos 7, 13. Invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Jesus aqui está criticando os escribas e fariseus porque invalidavam a palavra de Deus através da tradição. Nós devemos ter muito cuidado porque o tradicionalismo é algo que pode engessar e impedir a verdadeira adoração. Nós temos que valorizar a tradição, mas o tradicionalismo ele pode engessar de tal modo a adoração que ela se torna mecânica. E por ser mecânica, é vã. Então devemos ter muito cuidado, porque os escribas e fariseus adoravam de maneira mecânica, tradicional, mas em vão. Então devemos ter muito cuidado, porque esse também pode ser um empecilho. Quantas comunidades cristãs se engessaram na tradição e no tradicionalismo de tal modo que a adoração verdadeira, genuína, espontânea não consegue mais fluir. Os irmãos estão tão engessados no tradicionalismo que não conseguem mais expressar com verdade e em espírito a verdadeira adoração ao Eterno. Terceira questão, a distração. Hebreus 12, versículo 2, é aquela passagem que diz: olhando atentamente para Jesus, o autor e consumador da fé. Olhando firmemente, olhando atentamente para Jesus. É uma passagem que pode nos inspirar no fato de que a adoração, nós devemos estar atentos, firmes no foco que é Jesus, no foco que é Deus. Isto porque um dos empecilhos da adoração pode ser a chamada distração. A nossa mente pode se distrair com algo e nós não estamos verdadeiramente pensando naquilo que estamos, por exemplo, cantando, louvando a Deus. Há até uma pesquisa que saiu há algum tempo atrás que diz que quando se canta uma música mais de 50 vezes, nós não mais conseguimos pensar nas palavras que estamos falando. Sai mecanicamente, sai no chamado piloto automático. Então nós devemos ter muito cuidado com as distrações da nossa mente, para que na adoração, que não se dá só no templo, mas por toda a vida, nós estejamos focados no Senhor, que nós estejamos olhando no Espírito firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Há uma frase de Paul Tripp, famoso pastor, pregador americano, que diz assim: quando pensar em adoração, não pense apenas em uma atividade religiosa de fim de semana. Pense em um estilo de vida. Amém. Ao concluir então esse estudo, nós podemos afirmar que a adoração é essencial para a missão da igreja. Necessitamos enfatizar que a igreja é uma comunidade de adoração, onde manifestamos aquilo pelo qual fomos criados. Efésios 1:2 diz que nós fomos criados para o louvor da sua glória. Amém, queridos? Então essa foi a nossa EBD da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Manaus. Se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, ajude-nos a divulgar a palavra de Deus. E esse foi o estudo Pesca, proclamação, edificação, serviço, comunhão e adoração. A missão integral da igreja. Então, meus amados irmãos, é isso. Que Deus abençoe a todos. Em Cristo Jesus, o Senhor. Amém.